Amigos do Mosaico, o Dr. Fernando Lottenberg nos brinda com a sua presença, porque com certeza nós temos sempre alguma coisa importante, interessante, séria para conversar sobre a comunidade. Fernando, eu ouço que um trabalho que a GV estava fazendo deve estar ficando pronto e ele é de interesse seguramente da comunidade judaica, por que não dizer de todas as minorias que fazem parte do universo brasileiro. Então, Rony, boa noite aos telespectadores. A gente já tocou nesse assunto aqui quando o projeto estava em elaboração, agora ele está em fase de conclusão, e a ideia é conceituar, de um ponto de vista acadêmico, universitário, com mais precisão, com mais detalhe, o que significa o discurso de ódio. É algo que a gente faz com muita preocupação e com muita tranquilidade ao mesmo tempo, que é algo que é necessário ser feito, porque todo mundo que anda pelas redes sociais, de alguma maneira, navega nesse mundo, percebe que a gente está falando de um outro fenômeno. Então, coisas que, às vezes, frente a frente, alguém não teria coragem de dizer, nas redes sociais vira como se fosse um território de ninguém, como se ninguém estivesse vendo. Então, como você faz a persecução, como você vai atrás das pessoas que escrevem coisas que são muito graves, e nós aprendemos do jeito mais duro que as palavras também ferem, as palavras também podem matar. Então, existe uma conceituação jurídica, não quero ser muito técnico, mas da questão do que é o discurso de ódio. Por que isso é importante? Porque a Constituição brasileira, as leis do Brasil, privilegiam a liberdade de expressão. Nós estamos aqui num programa de televisão, você quer mostrar o que você achar melhor, o que você edita, o que os temas que acha interessantes, e ninguém tem nada a ver com isso. É bom que seja assim, é importante que seja assim, mas também isso tem limites. Quer dizer, não quer dizer que cada um possa falar o que quiser, que possa ofender, que possa cometer violências, que possa difundir esse discurso de ódio, ou seja, contra minorias, como você mencionou, contra mulheres, contra judeus, contra negros, enfim, as vítimas habituais desse tipo de discurso. Porque quando você chega numa delegacia de polícia ou num tribunal e consegue provar que, de fato, essa manifestação se tratou de discurso de ódio, esse é algo que está fora do campo da liberdade de expressão. E não porque eu acho, ou porque a comunidade judaica acha bom, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu assim. No caso Elvanger, que você acompanhou. Sim. Era aquele editor revisionista, neonazista, que dizia que ele não era racista, porque os judeus não são uma raça. E o Supremo falou, ele falou, olha, nós temos a liberdade de expressão como princípio constitucional, ponto. No entanto, o discurso de ódio não está previsto. A liberdade de expressão não serve para isso. E a conceituação do que é o discurso de ódio acaba, muitas vezes, ficando numa discussão retórica. É ou não é, foi ou não foi. Então, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu acho que é, eu acho que não é. E a gente vem estudando com a GV, com a Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Direito de São Paulo, decisões judiciais que abordam esses itens, e muitas vezes os juízes partem de pressupostos equivocados. Partem de votos vencidos, partem de princípios que não mais vigoram. Então, a ideia é ter essa conceituação, um livro digital que a gente possa difundir para juízes, promotores, advogados, que isso se torne um elemento útil no campo da argumentação jurídica para que os autores desses crimes possam ser punidos e evitarmos que isso continue a acontecer. Então, a ideia é ambiciosa, é algo de longo prazo, é um projeto custoso, mas a gente entende que vale muito a pena se de fato ele puder alcançar essas consequências que a gente pretende. Esse tipo de arcabouço, esse tipo de template jurídico, ele existe em outros países? Com diferentes expressões. Então, nos Estados Unidos é mais difícil, existe a primeira emenda, onde você pode falar tudo. Não existe, é muito difícil alguma restrição, algum controle sobre isso, mas em países na Europa, veja que quem sofreu já com as consequências do discurso de ódio já aprendeu algo a mais.
Então, na Alemanha, especificamente, existe uma legislação que pode ser utilizada, invocada, não vou dizer copiada, mas adaptada para a nossa realidade. A França também já está se preocupando com isso, porque o mundo mudou, de fato. Então, o que a gente já falou em outras vezes, você não pode continuar a enfrentar fenômenos novos com pressupostos antigos ou ultrapassados. Então, estamos tentando construir esse novo paradigma. A tua impressão, há alguns anos no comando da CONIB, e mesmo antes como advogado, é de que o discurso de ódio está crescendo, é um mesmo nível, caiu? Eu acho que ele está crescendo e essa tarefa de persuadir quem toma decisões, seja no Ministério Público, seja um delegado de polícia, seja um juiz, do que é uma coisa e do que é outra, é uma tarefa, eu não vou dizer que a gente vai conseguir fazer isso com facilidade ou num curto prazo, até porque ela é uma tarefa contínua, cada vez que surge, mas quando você mostra que você está atento e se a gente consegue construir ferramentas para punir esse tipo de comportamento, acho que a pessoa que pensa em fazer algo assim, talvez pense duas vezes. Última pergunta, uma última curiosidade. Esse trabalho sobre discurso de ódio, essa instrumentação, tem a ver, é paralela ao crime tipificado como de racismo? Ele é paralelo, mas ele não necessariamente se confunde com ele. Né? Porque o racismo é uma das expressões. Então você pode ter outras contra mulheres ou contra gays, outras minorias gays que não são necessariamente racismo, mas que, vamos dizer, o discurso de ódio é um gênero do qual o racismo é uma espécie. Então você tem racismo, antissemitismo, questão de gênero, questão de homofobia, e assim vai. Mas, claro, o tipo de manifestação, o tipo de mindset que proporciona alguém se expressar dessa maneira é o mesmo. Bom, muito obrigado. Aprendemos mais um pouquinho e podemos, mesmo que provisoriamente, dormir um pouco mais tranquilos, porque a ferramenta está a caminho. Fernando, muito obrigado.